De volta no segundo bloco, ainda falando sobre seletividade alimentar. Nós estávamos falando sobre as escolas, que nós devemos ter aquela atenção sobre quanto de verdura e legume que está sendo ingerido pelos filhos da gente, né? E que normalmente sempre está camuflado no meio do arrozinho e feijão, né, Ana? É, exatamente. Assim, na escola, normalmente, se não tiver um cuidado muito grande, as professoras elas sempre pensam assim: ai, não come, então vamos botar pouquinho. Até mesmo a cozinheira pensa: ah, mas não vai comer, então vamos botar pouco para não desperdiçar. Ou às vezes aquelas crianças seletivas que assim: ah, mas o tomate encostou na carne, não vai comer a carne. Então eles às vezes põem pouca verdura e legume e misturam ali no arroz e feijão. E na escola tem a diferença do ambiente, né? Porque todo mundo ali é igual, são outros amiguinhos incentivando, então é muito diferente daquele ambiente familiar, onde ele quer te testar, onde ele quer descobrir como vai ser a sua reação, então é bem diferente. Então, às vezes, a mãe se desespera porque come muito bem na escola e não em casa. Mas tem que perceber se na escola também come, porque às vezes pode nem comer direito e a gente acha que come. E as professoras elas têm uma tendência de achar assim, é um baúzinho, a gente tem que entregar cheio. Então não importa muito como que vai comer, se vai dar na boca, como que vai ser, mas tem que ir cheio, porque elas têm a preocupação de entregar aquela criança ali alimentada. Exatamente. Então, se acontece isso em relação às escolas, não se desespere, porque pode ser que ele nem coma tão bem na escola, é uma fase mesmo. E em casa, ter o cuidado ainda maior, ainda redobrado, principalmente pelo ambiente, é o que eu mais digo para os pais, assim, não tem milagre para uma criança ser saudável. Não tem como uma criança viver numa família de obesos e ser super saudável. Entendeu? Da mesma forma que eu falo, às vezes, assim, uma pessoa que a gente tem como referência, Bela Gil, é uma pessoa que você vê que leva um estilo de vida mais saudável. É muito difícil você ver um filho dela não sendo saudável, porque ele não tem besteira em casa, os pais comem bem, a irmã come bem. Então é realmente um ambiente. Não adianta a gente querer um milagre dentro da nossa casa, principalmente sendo uma criança que não tem maturidade nenhuma para fazer suas próprias escolhas. Mas aí é a pergunta que não quer calar. O que fazer para os nossos filhos estarem bem nutridos, alimentados, quando eles estão apresentando essa fase de seletividade, principalmente quando entra na fase de querer a batata frita, de querer o refrigerante, não querer o arroz, feijão, verdura nenhuma? O que eu acho que é importante? Essa questão do ambiente familiar é muito importante, como eu disse antes, porque antes da criança exatamente comer, ela precisa ter outras fases. Então, assim, primeiro o ambiente. Como que é essa casa? Como são as compras de vocês? Vocês fazem mais compras em supermercado ou em hortifruti? Vocês têm costume de comprar fruta, verdura e legume? E como que isso está dentro de casa? Na sua geladeira tem mais o quê? Produto empacotado ou tem mais vidrinho ali com fruta, verdura e legume? Como que fica disposto para essa criança? Se essa criança aí com menos de 2 anos tiver uma oferta diariamente de um biscoito na prateleira que ele pode pegar e não tem nenhuma fruta à mostra, o que ele vai preferir? Aquilo que é mais saboroso, porque tem mais açúcar e gordura. Então não tem jeito, assim. Então, assim, é ter uma fruteira em casa, é levar a criança para fazer hortifruti, é disponibilizar essa comida para a criança. Porque o que acontece? Às vezes a gente não deixa a criança participar das atividades. E aí não participa da hora de preparar a comida, de lavar alguma coisa, de fazer uma receita, de colocar a mesa, de colocar o prato. Então, assim, a gente infantiliza muito a criança e dá aquele entendimento de que ela não é capaz para fazer nada. E ela acaba não participando. E tem crianças que a gente vê hoje em dia que não sabem nem o que é uma berinjela. Porque não tem contato com o alimento, não tem contato com essa comida. Para que assim chegue no prato, para que assim ela chegue a provar. E uma outra coisa que acontece muitas vezes, a mãe fala assim, não come nenhuma fruta. Mas assim, não corta uma fruta para dar. Ela acha que aquela criança tem que ter um entendimento e fala assim, ai, me dá uma banana. Não vai fazer isso, entendeu? Então você precisa cortar e você precisa ofertar, mesmo que ela não coma. Mesmo que isso dure 2 semanas sem ela comer. Gente, mas isso é cansativo, é exaustivo. E o principal, como eu falei do ambiente familiar, é que a família tem esse hábito. Não adianta nada eu falar, tem que comer uma fruta à tarde. Se ninguém da família come, então ela vai achar assim, por que eu tenho que comer?
Se a minha mãe está comendo um pão com manteiga, então ela vai querer o pão com manteiga. Então, assim, primeiro é você colocar à mesa, é você colocar no prato, é você começar a comer naquela refeição, porque aquilo desperta na criança, quando você não está insistindo para nada, o interesse de falar, nossa, mas por que ela não está comendo e não está me ofertando? A ideia que a gente dá para as crianças é o quê? De que a comida boa a gente insiste, enjoa para a criança comer, e a batata frita a gente fica comendo escondido, a gente fica, não pode. E isso dá no entendimento da criança a ideia de que a batata frita é gostosa e de a comida saudável é ruim. Então isso acontece às vezes até mesmo em famílias que a mãe faz dieta e às vezes sem querer ela reclama daquela dieta, ela reclama daquela salada e a criança ela já pega assim, a comida da minha mãe é ruim. Então, assim, a comida que ela come, aquelas coisas verdes são ruins. E aquilo que ela fica morrendo de vontade de comer, que é bom. Que é bom. Exatamente. Até mesmo a questão que a gente fala sempre, para não fazer nada compensatório. Come que eu vou te dar a bala. Quem entende que a bala é boa e a comida não. Entendeu? Gente, isso daí você está falando, eu estou lembrando da primeira consulta. Você vai dar o alimento para o seu filho... você não faz, ele vai fazer cara feia, não faz cara feia junto, porque senão ele vai achar que aquilo é ruim, né? E sempre foi muito engraçado, porque eu nunca fiz, inclusive. Ele comendo, às vezes, kiwi, que é extremamente ácido, né? Tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Depois já queria de novo, e aí assim vai. Mas chega uma hora onde já não quer mais nada, né? Nem aquele mamão querido nosso de todos os dias quer mais, é uma loucura. Eu acho que a gente sempre tem que entender a criança. Eu acho que esses fatores que eu falei são fatores que parecem muito simples. Não é. Mas que não acontecem no dia a dia. São pouquinhas coisas. E a gente tem que esperar o tempo da criança. Não é igual um adulto com uma reeducação alimentar, que eu te entrego a dieta, você vai para casa e você faz o que está proposto para você, se você quiser resultado. A criança não. A criança é um processo de realmente, né, às vezes nem reeducação alimentar, né? Às vezes é educação mesmo, porque ainda está aprendendo a comer. Então é esse processo de educação alimentar que a gente tem que ter paciência, porque é algo duradouro. Muitas vezes quando eu atendo pacientes maiores, assim, de 7, 8 anos, eu sempre explico para a mãe. Às vezes a mãe, principalmente paciente de obesidade infantil, ela quer, igual ela tem lá no nutricionista dela, um resultado rápido. Mas criança não é assim. Eu não vou gerar um trauma numa criança para essa criança lembrar de minha vida inteira como aquela mulher que tirou tudo da criança. Então, ela tem que ter uma reeducação alimentar. A gente tem que incluir coisas, a gente não pode gerar trauma, a gente não pode fazer restrições, porque é apenas uma criança em formação, tanto de desenvolvimento quanto psicológico. Então, é importante saber que essas coisas são mínimas, mas que se elas feitas em conjunto é muito importante. Duas coisas que são muito importantes também, que eu não falei dessa questão do ambiente, é a questão de sentar à mesa, de ter o costume de refeição em família, porque no sofá o teu filho não vai ter aquele entendimento de que ele vai querer provar, de que ele tem... que é gostoso aquele momento de comer. É só mais uma coisa, é só mais uma atividade do dia a dia, é uma coisa mais obrigatória. E vendo TV. Ele nunca que se concentra numa TV e vai querer provar uma cenoura. Então, assim, isso é extremamente importante. É um combinado que você pode fazer, é algo que você pode fazer antes do provar. Coloca na mesa primeiro, tira a TV primeiro, depois vai tentar para que ele prove. Eu acho que são etapas que a gente tem que ter muita paciência, mas que o resultado pode ser muito duradouro. Tá certo, então, viu? Aqui, ó, mais dicas e mais preciosas que isso, com certeza a gente não vai ter, viu? Ana, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que você estava meio sumida, já estava achando até que você estava brava comigo, mas eu entendo que a sua agenda também tá bem corrida, porque, gente, essa mulher em nutrição materno-infantil é assim, a sumidade, a expert da cidade, viu? Então, ó, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a você, a sua participação, gostaria de contar com a sua participação aqui mais vezes, né? Espero, porque todo mundo às vezes fica mandando mensagem, eu fico assim, ai, vamos lá, vamos gravar, e você sempre fugindo de mim, né, danada? Eu que quero agradecer e quero estar sempre aí. Então, ó, muito obrigada. Conto com você mais vezes. Pessoal, agora eu vou deixar vocês com um recadinho da Claro, mas o programa não acabou, que ainda tem um terceiro bloco com muito mais novidade para vocês. Não sai daí.
Gente, escuta só. Sabia que quem assina o Combo Multi se dá muito bem? Olha quanta vantagem. Você vai ter uma rede novinha, falar ilimitado para qualquer fixo e celular de todas as operadoras do país usando o 21 e ter 60 GB para navegar no 4G mais rápido do Brasil. E aí, tá dentro? É só você escolher o Combo Multi de 30 GB com o dobro de internet e aproveitar tudo isso que a Claro pode oferecer para você. Saiba mais em claro.com.br/combomulti. Claro, você merece o novo. Corre lá no Espaço Claro, Avenida Alberto Torres 42 e no Shopping Boulevard.